Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Sushi Metrópolis. Sushi de qualidade com preço especial. E Rede Sênior Vila Belém. Ressignificando a maturidade através do atendimento humanizado. Olá, tudo bem? Vamos começando então mais um Bem Família aqui no seu canal 14. Olha, hoje nós temos uma entrevista muito legal. Nós vamos falar com o Xavier, ele que começou em Santa Bárbara um projeto de criatividade e passou num concurso, numa seletiva. O projeto dele foi para o MIT, né, que é o Centro Tecnológico, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, lá em Boston, e ele esteve por lá, visitou Harvard, todo esse país. Ele vai mostrar hoje aqui esse projeto, como é feito de Miriti, é um ensino para criança, para o adolescente, jovem e adulto. Detalhes de como você desenvolve um processo criativo. A educação, né? Através do processo criativo. O processo criativo da criança e de qualquer idade. Você vai ver daqui a pouco, ele vai estar ensinando, dando o telefone, se você tem uma escola e quer investir nesse projeto. Daqui a pouco a gente está só começando o nosso Bem Família. É verdade, obrigada por estar conosco e não saia daí, hein? Bem Família está imperdível. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oral Sim Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oral Sim Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui.
Mais uma unidade Sushi Metrópolis. Venha conhecer a nossa nova casa, feita com todo carinho para receber você. Com um ambiente climatizado e super agradável para você aproveitar o melhor sushi de Ananindeua. Também temos pratos quentes, picanha, filé, chapa mista, salmão grelhado e massas, além de variados drinks e sucos. Sushi Metrópolis, Cidade Nova. Cidade C. Com uma gestão eficiente e inovadora, a Rede Sênior Vila Belém possui atendimento completo para os hóspedes, independente do grau de comprometimento, espírito de equipe, ética profissional e institucional. A Rede Sênior Vila Belém conta com uma infraestrutura aconchegante, quarto amplo, banheiro adaptado, ar-condicionado, refeitório e piscina adaptada indoor. Sem falar em uma equipe multidisciplinar especializada 24 horas. Tudo isso para que possamos ressignificar a maturidade aos nossos hóspedes e seus familiares, promovendo qualidade de vida à pessoa idosa. Aqui somos uma família. E a Vila Belém é o espaço ideal para o seu familiar que precisa de cuidados especializados com supervisão constante. Ligue e agende uma visita. Rede Sênior Vila Belém. WhatsApp 986009640. Rua Curuçá, 662, Telégrafo. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem a Insana Academia? Vem comigo que eu vou te apresentar. A Insana é composta por 5 pavimentos. Esse é o primeiro pavimento, que é composto pelas escadas, pelas esteiras, pelos elípticos e a bike. E aí, curtiu? Vem comigo! Se você está iniciando agora, fique tranquilo. Aqui temos profissionais altamente qualificados que poderão te ajudar, além de equipamentos de última geração. Esse pavimento é um pavimento de peso livres, para uma galera um pouco mais avançada. Mas mesmo assim, eles podem contar com nossos professores. E aí, curtiu? Insana Academia, o seu bem-estar físico, mental e social. Olá, tudo bem? Estamos aqui para um Bem Família. O Bem Família especial, sempre trazendo entrevistas importantes para você nessa nossa terça-feira. Hoje, dia 7, né? É o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Inclusive, é uma coisa que está, durante o tempo, né? A gente vem diminuindo essa liberdade, né? Hoje, inclusive, tem candidato à presidência da República que diz que vai regular a imprensa no Brasil. É brincadeira. Então, a gente espera que isso nunca aconteça, que a gente, quando for votar, vote exatamente em pessoas que prezam pela nossa liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Nós vivemos num país democrático, não é isso? Tão democrático que nós temos aqui o Xavier. O Xavier, ele é uma pessoa importante no processo social, veio aqui deixar o seu legado aqui na Terra, né? De Santa Bárbara, ele foi para os Estados Unidos, para Massachusetts, e ele vai contar essa história para a gente. Xavier, primeiro, seja muito bem-vindo aqui no nosso Bem Família. Aqui está o Xavier. A gente está trazendo você aqui para você mostrar um pouco da sua criatividade e da possibilidade que existe de uma pessoa de qualquer parte do nosso país chegar a ter sucesso, chegar a implementar um projeto importante socialmente. E eu queria que você falasse dessa sua trajetória. Nosso tempo não é muito grande, mas dá para você falar da sua trajetória e deixar esse exemplo para o nosso telespectador. Seja bem-vindo, Xavier, aqui no nosso Bem Família. Obrigado, Nelson. Prazer estar aqui com vocês, a todos. Meu agradecimento, não só pelo mas pela essa porta que está se abrindo e para a gente chegar, né, ao nosso estado, tá? Certo. E depois de chegar nos Estados Unidos, a gente está chegando agora
no estado. Foi de Santa Bárbara para os Estados Unidos e está voltando para o estado. Isso. Tá certo. Então, assim, a nossa trajetória é uma trajetória que eu assemelho muito ao que é o nosso estado, né, diante das dificuldades, principalmente no termo educacional. Sim. Né? E a minha trajetória eu vim de Santa Bárbara para morar numa casa de família. Para estudar, para estudar, né? Entender o que é educação, trabalhar na casa e conhecer a educação e começar a ser envolvido por essa questão educacional, né? Certo. E quem me trouxe foi um professor Aleide Maria, né? Te trouxe de Santa Bárbara. Santa Bárbara, para morar na casa dela, né? A tua família, quantas pessoas são? Minha família, a minha mãe original, né? Que é a mamãe que deu a luz, são 14 filhos. Imagina, 14 filhos dentro de uma comunidade igual a Santa Bárbara. Mas antigamente era assim, né? Era quantidade boa, né? Então, assim, a gente começa em 95, vem para Belém, e de 95 até 99 a gente vai aperfeiçoando a questão educacional. Certo. Educação formal, né? Ir para aula, estudar, fazer aquelas rotinas de casa, como eu me considero assim, eu digo que eu era um empregado doméstico, mas essa pessoa, do professor Aleide, eu me tornei filho dela. Te criava como filho, né? Isso, como filho. E agradeço muito por toda isso. Se eu estou aqui na tua frente, agora à frente de tantas pessoas, ela também tem a participação. Ela foi a base forte, né? Então, quando foi em 99, a gente se formou, eu me formei, né? Fiz um curso de manutenção de aeronaves, fui selecionado pela Transbrasil. Na Escola Técnica. Na Escola Técnica, isso, desculpa, Escola Técnica. Me formei na Escola Técnica Federal do Pará e fui para fazer um curso de formação de mecânico de aeronaves no Parque da Aeronáutica de Belém, quando tinha, né? Tinha isso aqui. Aí, quando eu me formei, eu fui para a Transbrasil em 99 e logo após a gente chegar na Transbrasil, em Brasília, começar a trabalhar, começar a entender, ela vem a falir. Foi. Aí a gente volta para a região, né? E com a ajuda de algumas pessoas, a gente se submete a uma prova dentro de um grupo de energia no Pará, que estava se estabelecendo, tinha privatizado, né, a questão da energia no Pará. Isso, aí a gente entrou, fez a seleção, participou, conseguiu se destacar, e aí o salário entrou. O salário entrou, isso já em 2000. Quando foi em 2003, que as contas já estavam mais pagas, né, a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer agora para dar um retorno dentro da comunidade de Santa Bárbara. Tá? Aí em 2003, mais ou menos, eu recebi meu 13º e minhas férias lá pelo mês de junho, julho mais ou menos, que julho é a época boa para a gente ir para as praias, né? Então, o que a gente pode plantar, né, em Santa Bárbara, diante do contexto educacional que a gente tem nesse Pará, no Brasil, né, que é muito delicado. Muito delicado muito mesmo. Difícil, né? Mas a gente não queria que fosse algo tradicional. Qual é o tradicional hoje, né? O tradicional é você colocar várias pessoas em salas divididas, e essas pessoas ficam ali, né, escutando, recebendo um conjunto de informações, e quando você pede para saber quais são essas informações, elas não conseguem responder. Verdade. Tá? Imagina, se eu perguntar para você hoje, né, qual o modelo de sala de aula de pós-colonização no Brasil? Qual é o modelo? É aquela, um quadradinho. São várias salas dentro de um prédio grande, né? E as cadeiras, como é que ficam? Antigamente eram juntas, agora são separadas, né? Mas fica uma atrás da outra. Isso, enfileirado, né? Aí a pessoa chega lá, ela chega desse jeito, ó, ela vai chegar com o caderninho, se tiver caderno, né? Que às vezes nem tem caderno. Ela vai sentar bem aqui, ó, vai colocar o caderninho, se tiver o caderno, às vezes não tem, e o professor vai passar ali horas e horas. Em média, um professor passa de 8 a 12 horas para poder ganhar algo que dê um conforto para ele. Sim. Mas esse conforto é muito caro. Por quê? Quando ele chega em casa, depois de 8 horas, ali naquela sala tradicional, ele ali na frente com giz e quadro, né? Calor, na nossa região, calor danado, né? E às vezes não tem não tem água, às vezes a molecada chega sem ter o alimento, não fez a refeição. Não fez a refeição. Tu acredita que ainda tem contraturnos educacionais no Pará? Sabe o que é contraturno? Um moleque entra 10h30 e sai
2 horas. Ah, aquele turno intermediário que chama, né? Desculpa, contraturno intermediário. Eu troquei a bola que eu estou já pensando no intermediário. O contraturno já é da escola de tempo integral, né? É no meu caso que a gente é o que eu vou falar já pouco. Desculpa. É o intermediário, sim. Acredita que ainda tem ainda? Tem. Em Santa Bárbara, a gente vivencia isso e a gente espera, né, que os governantes percebam o quanto isso é danoso. Imagina uma criança, né, de 14, ou um jovem de 14 anos ir para sala de aula às 10h30, ele ainda não pegou o chibezinho dele, ainda não pegou o pirãozinho dele para passar até 2 horas numa sala. Vai ficar com fome. Ele não vai aprender nada. Mas assim, diante desse contexto da violência, o que a gente pode fazer? Pega o 13º, férias, né, e 13º de 2003, compra um conjunto de material que as pessoas pudessem se expressar, compra balão, né? Balão, e a gente começa a fazer carrinhos igual a esse. Tá? Um negocinho de... tampinha de garrafa PET, canudinho. Papelão, canudinho, material que é de fácil acesso, eu encontro em qualquer esquina, em qualquer lugar. O pessoal tem um nome bonito, né? Reaproveitar. Isso. Né? Vamos reaproveitar, né? E realmente é uma boa ideia. Eu cheguei a montar isso aí quando era moleque. Não igual, mas era parecido. E qual foi a sensação? Top, né? Você se sente útil, construindo, né? Você se dá valor, né? É muito legal. E o que tu falaste foi tudo. Olha só. A pessoa se sentiu útil, né? Ela se sente empoderada, que eu falo, né? Empoderada. Olha, isso aqui é um pregador de roupa, pregador de roupa com tampinhas. Caramba, né? Se a tua mãe te pega com esse pregador. Essa daqui... Muito legal. Então, assim, a gente começa a desenvolver isso e a gente percebe que chama a atenção em 2003. 2003. E você atentou para construir essas coisas para criança. Isso. No início era só criança, tá? No início aí quando a gente percebeu que a gente estava formando aqueles grupos e eles faziam uns brinquedos deles, queriam levar para casa, para mostrar para os pais. Sim. E começaram a chegar pais ou responsáveis, porque às vezes não é o pai. Não é o pai. E aí a gente tem uma situação bem delicada. Eu estou falando no meio de Santa Bárbara, na rua 2 de Junho, onde na época era muito mato e continua mato. Acho que na época era muito mato, continua mato. Né? Em 2003, né? Então a gente percebeu que aquilo chamava... Olha só, o que o Xavier está falando aqui é muito importante. Parece simples, mas não é. 2003, Santa Bárbara, onde ele fala, 4 de julho, a rua? A rua 2 de julho. 2 de julho, era mato nessa época, mas 20 anos depois, 19 anos depois, continua mato. Ou seja, o nosso Estado precisa dar uma olhada nisso aí, porque a gente não está avançando. As pessoas continuam naquele mesmo ponto ali, e o que ele está fazendo é a parte dele. Falta só a gente ver a nossa gestão como é que está. E assim, o que tu falaste eu acho importantíssimo as nossas autoridades escutarem. Eu espero que elas tomem consciência do que é esse Estado e os problemas que não conseguem ser sanados ou tratados. E aí eu volto para a questão educacional. Aí você estava... Né? Sim, você estava lá... Eu acho que é a base de tudo, entendeu? É a base de tudo. Se a gente não fortalecer essa base, não adianta eu investir em segurança, que não vai dar certo. Eu vou só fazer como aconteceu. Porque se você investir nessa base, você vai investir pouco em segurança. Ou quase nada, porque todos vão crescer cidadãos, exercendo o seu direito, solicitando o cumprimento do seu direito e os deveres também. Aí eu vou lembrar do grande educador Paulo Freire. Sim. Né? Se você investe em educação, você faz realmente a transformação de pessoas que vão realmente transformar o Brasil. Pessoas que vão transformar, exatamente. Então, assim, Paulo Freire é fantástico, né? Respeito todos que não respeitam. Sim. Tá? Então, olha só, começou em 2003, fazendo esses carros, a gente percebe que as crianças chamam a atenção das crianças, mas não só das crianças, mas sim de jovens, adultos e os seus familiares. Aí, as crianças trazendo os adultos, né? Isso. Olha a sacada. Isso dá show. Isso vai dar rock, né? Aí imagina só, quando foi 2010, já 7 anos na rua, isso na rua que a gente continua falando, as pessoas soltar balão na rua, colocar às vezes até empinar uma rabiola, fazer uma rabiola, uma pipa também, isso a gente fazia muito, tá? Só eu não citei, mas estou citando agora. O que acontece? Em 2010 a gente compra um espaço na Rua da Coleipa, né? Santa Bárbara. Na Rua da Coleipa, lá a gente compra um espaço de 70% de 30%. Uma mini floresta, que eu digo. Sim. Né? E a gente
leva essas pessoas para dentro desse espaço de todas as idades. Né? Leva as crianças, leva os jovens, e leva jovem, adulto. Isso, e leva os familiares. A gente faz a família realmente pertencer ao espaço de educação, o que a gente não encontra comumente. E incluir a família é primordial. E aí, quando a gente começa em 2010 dentro desse espaço, a gente percebe que o que a gente fez de 2003 até 2010 foi uma... A gente plantou aquela primeira sementinha e agora a gente já vai começar a colher alguns resultados. Certo. O resultado do espaço, o resultado de dar um conforto. Tu sabe que conforto é a melhor coisa que tem, né? Sim. Se você não tem conforto, você não consegue pensar em educação. Verdade. Imagina a criança ou a pessoa que não tenha um prato de comida, né? Não tem um local para dormir bem. Tu acha que ele vai querer ir para a escola? Não vai, não tem ânimo para ir. Não tem ânimo. Imagina se não tiver uma casinha que tenha um colchão, né? Que dê um mínimo básico ali para ele. Ele não vai para o ambiente educacional. Se for, não vai ter um aproveitamento bom. É mínimo. Agora imagina um jovem ou uma criança que não tem o alimento constante, não tem o conforto que a gente é necessário, ir para uma escola do nível tradicional. Será que ele, diante da tecnologia, né? Será que ele quer ir para dentro da sala de aula? Volta aquele que a gente falou, para aquela sala, aquele quadradinho, e ficar sentado esperando a informação do professor? Vai acontecer o que está acontecendo. Não sei se tu viste, mas esse mês, um dos maiores índices de violência na educação está acontecendo agora, após pandemia. Sim. A violência... Crise de ansiosidade, a violência... em todos os níveis, viu, Xavier? As escolas em Marabá, Marabá é fantástico, sabe? E lá uma escola, eu vi uma reportagem que tiveram que fechar em virtude de ameaça de algumas coisas ruins. Eu vou colocar Sério? ruins. É mesmo. Então, isso pra gente reflete que o que a gente começou em 2003 tem que ser fortalecido mais ainda. Tá? Isso a gente está em 2010. 2010. Não, a gente está em 2000. A gente está em 2010. Ainda não chegamos ainda agora, né? Não, 2010. Então, em 2010... A gente está com tempo aí, faltando já, a gente está com um minuto, né? A gente vai Xavier, a gente vai dar um intervalo, e depois do intervalo a gente volta. Estamos conversando aqui com o Xavier, mostrando para você aí, ele vai mostrar daqui a pouco a produção dos kits Miriti Lab. Já a gente vai passar para a parte prática. Ele está contando a história dele e você está observando como ele conseguiu trabalhar isso aqui junto com as crianças lá de Santa Bárbara. E depois ele vai falar também lá de Massachusetts, do Instituto Tecnológico. Daqui a pouco, depois do intervalo. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oroci Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oroci Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães.
São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. Mais uma unidade Sushi Metrópolis. Venha conhecer a nossa nova casa, feita com todo carinho para receber você. Com um ambiente climatizado e super agradável para você aproveitar o melhor sushi de Ananindeua. Também temos pratos quentes, picanha, filé, chapa mista, salmão grelhado e massas, além de variados drinks e sucos. Sushi Metrópolis, Cidade Nova. Com uma gestão eficiente e inovadora, a Rede Sênior Vila Belém possui atendimento completo para os hóspedes, independente do grau de comprometimento, espírito de equipe, ética profissional e institucional. A Rede Sênior Vila Belém conta com uma infraestrutura aconchegante, quarto amplo, banheiro adaptado, ar-condicionado, refeitório e piscina adaptada indoor. Sem falar em uma equipe multidisciplinar especializada 24 horas. Tudo isso para que possamos ressignificar a maturidade aos nossos hóspedes e seus familiares, promovendo qualidade de vida à pessoa idosa. Aqui somos uma família. E a Vila Belém é o espaço ideal para o seu familiar que precisa de cuidados especializados com supervisão constante. Ligue e agende uma visita. Rede Sênior Vila Belém. WhatsApp 986009640. Rua Curuçá, 662, Telégrafo. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem a Insana Academia? Vem comigo que eu vou te apresentar. A Insana é composta por 5 pavimentos. Esse é o primeiro pavimento, que é composto pelas escadas, pelas esteiras, pelos elípticos e a bike. E aí, curtiu? Vem comigo. Se você está iniciando agora, fique tranquilo. Aqui temos profissionais altamente qualificados que poderão te ajudar, além de equipamentos de última geração. Esse pavimento é um pavimento de peso livres, para uma galera um pouco mais avançada. Mas mesmo assim, eles podem contar com nossos professores. E aí, curtiu? Insana Academia, o seu bem-estar físico, mental e social. Estamos de volta aqui no nosso Bem Família, conversando com o Xavier. O Xavier, que é um incentivador da criatividade. Vou utilizar esse termo para ele. Ele produz e incentiva pessoas a produzirem também, usando a criatividade. E Xavier, eu pergunto para ti, a gente estava em 2010. 2010. A partir daí eu queria que tu falasse para a gente como foi que tu chegaste no MIT, lá em Massachusetts, como foi que tu visitaste Harvard, e conta para a gente um pouco do que tu aprendeste lá nos Estados Unidos e que pode ser utilizado para a gente aqui no Pará. Eu vou começar logo de 2018, pronto, né? Final de 2017, eu tenho um colega em Brasília chamado Marco Túlio. Ele disse: Xavier, é o seguinte, eu fiquei sabendo, eu recebi uma mensagem que o MIT está buscando pessoas no Brasil. O MIT é o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Isso, é MIT, né? Então, assim, eles estão buscando pessoas que estão fazendo algo diferente para a educação, e eu achei muito interessante tu mostrar para eles o que você está fazendo em Santa Bárbara. Sim. Aí eu fiquei interessado, comecei a entender e postei uma foto do que é o nossos kits, né? Do kit. É isso aqui, mais ou menos. Mais ou menos isso. Só que estava em, como é que se diz? Em plástico. Isso, tá. Num organizador de plástico, né? Eu não posso citar o nome, mas o pessoal conhece muito na cozinha, né? Sim. Como a gente, no início, começou a fazer carrinho e não tinha o que levar, a gente colocou num organizador plástico.
E começou a usar. Aquele tipo da Tupperware. Da Tupperware. Eu não falei o nome justamente. Não, mas não tem problema. Então, assim, a gente tinha um Tupperware e começou a juntar o material que a gente usava com as crianças, desde 2003. E a gente fez algumas fotos e postou na internet. Na internet. Chamou a atenção, né, de quem estava fazendo parte da seleção. Né? E a gente soube e viu que mais de 230 projetos foram inscritos no Brasil. As secretarias de educação, as universidades, todas se inscreveram. Quando foi no início de 2018, com mais ou menos em março, fevereiro, tá? A gente de repente recebe uma ligação dos Estados Unidos. Eu vi aquele número estranho, rapaz, quando eu atendo, imagina um ribeirinho daqui da Amazônia, né? O inglês meio... Né? Aí a gente viu, começou a entender um pouquinho e eu só sei dizer que a gente foi selecionado. Certo. Tá? E aí começa uma trajetória de descobrir o que a gente estava fazendo aqui na Amazônia, aqui em Belém do Pará. Tá? A gente vai descobrir, a gente vai para o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Faz uma vivência no MIT Media Lab, que é um laboratório específico que estuda o construcionismo, o aprender fazendo, brincando, compartilhando e colaborando. Imagina, desde 2013 a gente vem fazendo, só que a gente não sabia que tinha esse nome, né, gostoso, esse nome bonito, né? E a gente vai descobrir que em 1837, um alemão chamado Frederic Forbel, na Alemanha, criou as primeiras escolas do brincar e do fazer. E criou os primeiros kits educacionais do mundo. Olha só. Impressionante, né? Rapaz. Tu já fazias algumas coisas aqui que já tinham feito em algum lugar do mundo, né? Sim. E aí o MIT, né, levou isso para dentro da sua concepção de educação, aperfeiçoou. Hoje tem o nome de aprendizagem criativa, que o Mitchell, que é o dos pesquisadores. E isso é investido no sistema educacional americano. Sim, a gente teve o prazer de, além de vivenciar o MIT, teve o prazer de vivenciar as escolas, né, que abordam essa metodologia que é aperfeiçoada dentro do MIT em Boston. Certo. A gente visitou mais de umas 10 escolas, né? Todas aplicando o construcionismo. Esse construcionismo. Isso. E quando a gente volta, né, a gente volta do MIT, continua a formação durante 2018 todinho, né, a gente começa a buscar, aperfeiçoar o que a gente tinha aqui em Santa Bárbara, e aí a gente cria o espaço de aprendizagem criativa no Brasil. O primeiro espaço de aprendizagem que não entra caderno nem lápis. Só entra. Fala pra gente um pouco do garrafa pra gente construir. Fala um pouco do formato das salas de aula que você viu lá nos Estados Unidos, Xavier. Imagina, em 2003, 2010, a gente tem o nosso espaço e a gente já é contra ter divisão de sala. Quando a gente chega lá em Boston, chega no MIT, vê aqueles ambientes educacionais que são grandes cubos ou então grandes galpões, onde as pessoas têm mesas grandes e um conjunto de material ao seu redor para trabalhar o quê? O pensamento criativo. Trabalhar o construcionismo, né? O fazer, né? Mas não é só fazer algo simples igual isso, mas fazer algo também complexo. Começa aqui e vai para lá, né? Vai subindo o nível. O sarrafo. O sarrafo, isso. E aí a gente vai ver que o MIT desenvolveu um conjunto, né? Desenvolveu pilares e princípios para a aprendizagem criativa. Por exemplo, começar no simples e chegar em algo complexo, né? A gente fala que a gente está começando no piso baixo e chegando no teto alto. Certo. E cada um tem o seu caminho para percorrer para chegar no teto alto. Ambos são crianças que constroem. Esse simples e esse aqui também. Eu digo que criança e adulto também. De 0 a 100 anos. Isso, tá. Criança de 0 a 100 anos, né? Tá. Liga esse aí para a gente dar uma olhada como é que ele funciona. Olha, é aquele carrinho, olha. Só que esse não é de pilha, ele é de bateria, né? Já é diferente do que, tá? Já é mais complexo, tá? Certo. Ok? Então, assim, a gente percebe, né, que esse construcionismo, como tu falaste agora, envolve e as pessoas se sentem empoderadas. Quando a gente foi vivenciar essas escolas, a gente percebeu que as escolas eram um grande galpão e nesse galpão o que tinha? Tinham prateleiras com conjunto de material. Não é só material, todo tipo de material. Todo tipo. Todo tipo. Serrote, né? Martelo. Furadeira, martelo. Você falou que as crianças lá, por exemplo, bem pequenas, já estão com ferro de solda na mão. Isso, a partir dos 5 anos. Olha aí. A gente viu criança com 5 anos serrando, pregando,
né? Soldando. E a gente traz isso para o nosso espaço de aprendizagem de Santa Bárbara. Em 2019... Isso chama, que você falou, autonomia, é isso? Isso, a gente começa a dar... a trabalhar, né, esse desenvolvimento de uma maneira mais rápida, criar essa autonomia nessas crianças, nesses jovens adultos, né, e eles se sentirem altamente empoderados, tá? A autonomia, geralmente, no Brasil, é interessante, ela só chega depois que você entra na universidade. Só que a universidade é rara. A Universidade Federal do Pará se inscreveram 6 mil. São 6 mil vagas. Sim. Se inscreveram 100 mil. 94 mil ficaram de fora. A estatística, lógica, a estatística é aproximadamente, tá, pessoal? Mas assim, é isso mesmo. Se eu não me engano, foram 6.040 vagas para 96 mil inscritos. Certo. Tá? 90 mil todo ano ficam fora. Imagina. Será que não dá para a gente trabalhar essa autonomia educacional nas séries iniciais, na base? E quando você já chega no ensino médio, você já tem empreendedores, já tem inovadores sendo lançados para o mercado de trabalho, criando uma moda que está muito bacana, startup. Entendeu? Criando startup. Então, assim, como você fez, o Xavier não foi preciso ele ir para a universidade. Ele, com o ensino técnico, ele já deu insight e ele já começou a desenvolver isso aqui. Olha como está agora. Saiu do... E esse aqui, mas me fala antes que acabe o nosso tempo, Xavier, esse aqui. Tá. Começou aqui. A gente volta em 2019, né, para dentro do cria o nosso espaço de aprendizagem criativa e a gente recebe $4 mil do MIT. Esses $4 mil a gente transformou no que a gente chama de kits educacionais Miriti Lab. O que tem muito na Amazônia? Miriti. É o Miriti. Isso aqui tudo é de Miriti, tá? Gente, olha. Tudo levinho, né? E quando as pessoas pegam isso e vê isso aqui, ó, não quebrou. E não causa nenhum dano à natureza, tá? Então, a gente casou educação, tecnologia, natureza, para olhar para a inovação e empreendedorismo. Certo. A partir de um ambiente educacional que não tenha divisão por série, não tenha divisão não por deixe sala, ninguém discriminado, né? Todo mundo tá todo ali. mundo participando, tá? E a gente quer chegar que participe de todas as idades realmente. Hoje a gente atende de 5 a 12 anos e a gente está com uma turma agora de 16 a 18 anos. Tá? Mas a gente quer que envolva todos nesse ambiente. Só que é trabalhoso, tá? Estou falando de coisas difíceis, pessoal. Não é fácil, não, tá? É com tempo, né? Precisa de tempo. A gente está vindo desde 2003, né? E aí o MIT deu 4 mil, a gente investiu nos nossos kits. São em número de 8 kits hoje, que a gente quer que isso chegue até as escolas, até as famílias, até as empresas, para trabalhar o quê? O pensamento criativo, tá? Então, assim, esse é um dos kits. Tá? Isso aí também eu fazia. Eu fazia campo de futebol assim, com as 2 traves e um palito de picolé, a gente dava ali com a peteca. Rapaz, olha que coisa bacana. Nelson, eu recordei agora da minha infância. E esse aqui? É justamente isso, Nelson. A gente quer que a gente vivencie a infância para a vida toda. Isso. A gente não tem que matar a criança que tem dentro da gente uns 12 anos. Que geralmente, a partir de 12 anos, ninguém pode pensar mais em criatividade. Pensa só em passar em vestibular. Se não passar no vestibular, não é bom. Entendeu? Verdade. Então vamos trabalhar o processo criativo. Para trabalhar isso, a gente tem que ter ambientes que favoreçam e tem que ter materiais. Certo. Então a gente desenvolveu kits simples igual a esse, que trabalha várias habilidades e trabalha a questão emocional fantasticamente. E outro mais complexo. E outro mais complexo, que é esse aqui, ó. Que você já vai casar a questão do uso da criatividade casado com a tecnologia. Isso. E é com a natureza, com o nosso Miriti, do nosso ribeirinho aqui que está... Todo mundo junto. E isso vai nos levar para o MIT e, mais recente, nos leva para o Expo Favela. E a gente vai participar do reality show que foi ao ar na TV não sei se eu posso falar, da Rede Globo. Pode. A gente foi ao ar durante 3 sábados. Né? A gente é um dos 10 finalistas de 10 Eu não lembro porque eu não assisto a Rede Globo, né? Por isso que eu não cheguei a ver, tô vendo agora. Então a gente chega num reality show do Expo Favela, né? O desafio. Muito bacana. A gente, de 20 mil inscritos, a gente fica entre as 10 ideias mais inovadoras de dentro da favela. A gente diz que a gente sai da favela para o asfalto do WTC, lá em São Paulo, e ganha o mundo. A gente, o Celso Ataídes, que é um dos coordenadores da CUFA e um dos idealizadores do Expo Favela, foi receber o prêmio agora no Fórum Mundial. Davos. Hoje é 20... Foi terça, né? Dia 25. Por aí. Foi dia 25. Ele recebeu lá, e quem estava lá? Miriti Lab. Miriti Lab estava lá. Miriti Lab estava lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Aí o caboclinho da Amazônia aqui ficou louco.
Então... Muito show. Agora isso aqui o que é? Na verdade... É um sistema de hélice, o que ele faz? Tá, deixa eu explicar. A gente chegava nas escolas, tá, e a gente percebia que as pessoas queriam falar de tecnologia e queriam começar com algo complexo. Às vezes queriam falar logo de... robô e tudo, né? Não, calma. vamos falar de... Se acender um LED primeiro, acender rodar um ventiladorzinho, a gente pode fazer isso de garrafa PET, tá? Você também. Certo. Então assim, ou então, melhor você adquirir o kit da gente, tá? Olha, e consegue, se quiser o kit, como é que faz? O kit a gente tem um site, miritlab.açãoparceiros.org. Vamos pedir pro Lourinho colocar na tela, miritlab.açãoparceiros.org. Isso, lá você encontra toda essa história que a gente está contando quase aqui, e os kits principalmente. Então olha só, você começa acendendo um LED, mas você pode dar autonomia para isso tudo usando um controlador. Você coloca a inteligência, embute a inteligência aqui. Para isso a gente desenvolveu o que a gente chama de inspirações. Isso aqui é como se fosse o passo a passo, né? Uma receita, né? Eu vou fazer um bolo. Então você não começa a fazer o bolo da sua cabeça. Com o bolo pronto, tem que ser devagar. Você pega uma receita da sua mãe, do seu irmão, para poder ir devagar. É o mesmo princípio. Maravilha. Todos eles têm essa receita, cada um tem um conjunto de receitas que está disponível também no site. Isso aí já está espalhado por todo o Brasil, Xavier? É o nosso sonho. Mas já está em alguns pontos. São Paulo... São Paulo é um dos maiores compradores. Né? A gente Maranhão, você falou. Maranhão a gente vendeu recentemente, fez uma escola privada. Mas o nosso foco não é só a escola privada, é tanto escola pública, escola privada, universidade, casa, a pessoa querendo trabalhar criatividade. Ótimo. Mas o nosso foco principal, escolas. Olha só, Xavier, o nosso tempo está curto, mas eu quero te parabenizar. Esse aí é top, mas esse aqui também, olha, esse aqui é um princípio daquela liga, da borracha, né? Sim. Rapaz, isso aqui é infância total, olha. É nossa infância total isso aqui. Esse aqui, então, a gente fazia um estádio, olha aqui, um estádio, você lembra, você que fez aqui, o Lourinho, isso, a bola, tu lembra? Isso aqui era coberto no lado, aí tinha duas traves, uma aqui, a outra aqui. Eu não sei se dá tempo. Show de bola. Dá tempo de eu demonstrar uma coisa rapidinho? Diga aí. Olha só, imagina, você pensa que é apenas uma bolinha brincando, mas você pode ver que... Ele transforma no estádio, olha aí. E você pode construir, além do estádio, você pode construir figuras geométricas. Muito show. Aí você trabalha a matemática construcionista, que a gente viu isso lá no MIT, né? E aí você pode dizer que agora você tem uma casinha, né? Então, assim, a gente fala que a gente tem um kit que você pode fazer múltiplas coisas. Coloca aqui, Lourinho, porque eu acho que aqui dá melhor. Aqui é uma casa, tá vendo? Rapaz, muito show. Meu amigo Xavier, eu quero te agradecer, vou deixar o teu contato aqui do Miritlab, tá? Carrinho com tampa tampinhas de garrafa. Né? Gente, é isso aí, olha. O Xavier é um exemplo de um ser humano que está passando aqui na Terra e deixando o seu legado. Muita gente ainda vai falar daqui a muitos anos que aprendeu princípios da vida com os kits da Miritlab. E se você quiser, o endereço está na tela, miritlab.com.br, né? miritlab.açãoparceiros.org. .açãoparceiros.org. O Lourinho colocou na tela. Meu amigo, muito obrigado. Nelson, eu agradeço que a gente possa receber educadores no nosso espaço. Certo. Existe uma rede brasileira de aprendizagem criativa, né, que é incentivada para essa questão do olhar diferenciado, que seja mais relevante e significativo, né, que a gente possa receber aqui lá em Santa Bárbara. Certo. E que a gente possa fazer isso. Eu acho legal que você continuou lá, né? Isso é importante, tu dá valor para o teu torrão. Sou apaixonado. E o teu contato, Xavier? Tem um telefone direto. Certo, né, pode deixar. 987-54-8889, tá? Beleza. Fala direto com a gente porque a gente bate o escanteio e faz tudo. E cabeceia e defende. Gente, olha só, o contato tá aí, você entra em contato com o Xavier e você vai ter todos os kits aí para você montar a sua escola, para você que já tem a escola, para você implementar, tá bom? Um beijo no coração, a gente continua com o nosso Bem Família. E ainda deve ter clipe aí, né, amor? Vem alguma coisa aí, minha mensagem. Olha aí, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho agradecendo mais uma vez aqui ao nosso Xavier. Tamo junto.